As pessoas que investem na Bolsa de Valores possuem perfis diferentes. Tem aquelas pessoas que são mais arrojadas, tem aquelas pessoas que já são mais conservadoras, tem aquelas pessoas que querem lucrar no dia a dia e outras pessoas que querem lucrar a longo prazo. E é por isso que na Bolsa de Valores, dentre aí algumas análises, existem duas bem conhecidas, que é a análise técnica e a análise fundamentalista. E eu vou explicar a diferença delas. Bom, primeiramente a análise técnica, chamada também de análise gráfica. O que significa? São aqueles profissionais que trabalham praticamente o tempo todo com a Bolsa de Valores. Eles ficam lá com 2, 3, 4 monitores, analisando o quê? Os gráficos, analisando as tendências do dia a dia, desde o momento que a Bolsa abre e até o momento que ela fecha. Toda a oscilação que vai dando no gráfico, toda a oscilação que vai dando no preço. Então, esse tipo de pessoa costuma entrar no mercado de day trade, tá? Aqueles que compram e vendem ações no mesmo dia. Por quê? Porque eles tentam entender dentro do gráfico, tendências de subida ou tendências de descida. Então, o profissional dessa área, ou qualquer outra pessoa que queira trabalhar dessa forma, ele, de manhã, ele abre os gráficos, e tem diversos tipos de gráficos diferentes, e ele começa a traçar as suas estratégias. E começa a verificar as tendências dentro do gráfico. Olha, estou achando que agora chegou na parte de baixo aqui, vou comprar ação. Ele faz lá uma operação e compra. Vai acompanhando o gráfico sobe, ele fala, acho que agora chegou no topo aqui, vende a ação. E vai fazendo isso, de repente, várias vezes durante o dia. Às vezes 1, 2, 3, ou tem profissionais que fazem 50, 70 vezes durante o dia. São análises técnicas, análises gráficas. Essas pessoas, esses profissionais e pessoas físicas tentam entender quando que o gráfico está com tendência de descida, quando que o gráfico está com tendência de subida. E fazer aí os seus investimentos baseado nisso. Só que é lógico, são investimentos de curto prazo. Ou no mesmo dia, ou de repente de um dia para o outro, 2, 3 dias. Ok. Análise fundamentalista. Totalmente o contrário. Análise fundamentalista aí são profissionais e pessoas que vão enxergar a empresa como um todo, os fundamentos da empresa, e aí sim querer investir. Então aqui não está muito preocupado com o gráfico, não está muito preocupado com a oscilação da ação no dia. Ah, ela abriu a R$5, caiu a R$ 4,90, subiu a R$ 5,10. Não, a preocupação não é essa. A preocupação de um analista fundamentalista é, bom, deixa eu ver quem é a empresa, quantos anos ela tem no mercado, quais são os produtos do mercado, se essa empresa tem produtos novos, se ela pretende abrir novos mercados, quais são os concorrentes dessa empresa. Nos últimos anos, deixa eu dar uma olhadinha no balanço patrimonial da empresa, deixa eu verificar ali, ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, deixa eu ver o capital social. Então vai vendo todos os fundamentos da empresa, verificando se a empresa é forte no mercado, se o produto dela tem aceitação e tem longevidade, se essa empresa costuma ter lucro, se ela costuma pagar dividendos. Então veja, é um investidor totalmente diferente. É um investidor que quer montar um patrimônio. O que ele quer aqui? Ele quer investir na empresa e deixar o dinheiro dele a longo prazo. Para quê? Para ganhar dividendos, para ganhar juros de capital próprio, para ver uma valorização das suas ações. Então ele verifica os fundamentos da empresa. E não somente da empresa, mas também do macroeconômico. Porque quando a gente fala de microeconômico, eu estou falando da empresa. Mas ele tem que verificar o macroeconômico também. Como é que está o crescimento do país? Como anda a taxa de desemprego do país? Como que anda a produção industrial? Isso tudo são índices para saber se o país está indo bem. Como que está a taxa de juros? Porque quando a taxa de juros mais baixa, às vezes é melhor para o investimento. Se é uma empresa que exporta, como que está funcionando? Como que está o preço? Como que está o valor da taxa de câmbio? Então isso tudo é muito importante. Vai olhar o micro e o macro. É uma análise um pouco mais profunda, mas
são para aqueles investidores a longo prazo. Não vai ser um investidor que vai olhar tudo isso para comprar ação no dia de hoje e vender ação amanhã ou daqui uma semana. Não, é realmente aquele acionista que está olhando o projeto da empresa. É aquele acionista que está olhando quem é a empresa e se ele pode ser sócio da empresa por longos e longos anos e ir comprando ações periodicamente. Então, lembrando, um analista técnico, um analista gráfico, que é curto prazo, que é olhar gráficos, day trade e ações assim de 2, 3 dias. Aquele que faz análise fundamentalista, ele vai olhar o macroambiente, o microambiente, olhar os números da empresa e tudo isso que eu já comentei com vocês, para poder investir e ser acionista dessa empresa aí por anos e anos.